expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem nada a ele, não temos Senhor. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um te adoramos, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
as mãos e louvar. Pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Talvez muitos já se derramaram na presença do Senhor até aqui, mas muitos ainda não conseguiram abrir o seu coração. Então quero te convidar, se derrame, se lance aos pés do Senhor. Abra o teu coração nessa noite, adore a Ele em espírito, em verdade, que Ele está aqui. Adore a Ele nessa noite. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te
e declarar. Se essa é a verdade do teu coração, declare agora. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Erga sua voz, igreja. Glória ao Rei dos Reis, que Ele está aqui. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias. Aleluias. Sabe, irmãos, será que nós temos a convicção da realidade no qual Jesus nos chamou e nos colocou? Irmãos, nós vamos viver a eternidade louvando e adorando ao Senhor. Isso já acontece lá nos céus. A Bíblia fala que os anjos, os seres viventes, proclama a santidade de Deus o tempo todo. Santo, santo, santo. Nós vamos entrar nessa atmosfera de adoração plena com Deus, uma adoração total com Ele. Sabe, mas nós não precisamos esperar, né, até o dia onde nossos olhos vão contemplar o Senhor. Nós podemos fazer isso nesse momento, entrando nesse momento em adoração plena. Eu quero compartilhar algo com vocês. Talvez aqui todos já saibam, ou grande maioria. Eu era membro de torcida organizada e eu ia para o estádio, eu cantava e saía sem voz do estádio para cantar para aqueles homens que estavam jogando bola. Sabe, irmãos, quando a gente vai para Jesus, que é infinitamente melhor e maior, sabe, talvez o que nós precisamos é rasgar o nosso coração a Ele, falando: Senhor, antes eu adorava as coisas desse mundo, e não tem problema você cantar no estádio, mas agora eu quero entregar ao Senhor o que essa verdade desse louvor diz, para te adorar, ó Rei. É para isso que nós vivemos. Então eu queria que nós pudéssemos, como um coral, contemplando esse momento, finalizando esse momento de adoração com nossa boca, nós pudéssemos cantar o refrão desse louvor. Você pode fazer isso com todo o ar que há nos seus pulmões, com toda a adoração que há em você. Você pode lembrar, como os louvores foram construindo, com gratidão no seu coração, e agora você pode contemplar o Senhor, com toda a voz que há em você. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
Ti, Jesus. A Ti, Jesus, todo louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Aleluia. 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 Amém, querido? Glória a Deus. Você pode dar um abraço numa pessoa do seu lado, falar assim para ele: que bom que você está aqui. Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos continuar a nossa adoração. Nós entendemos que agora, no momento das ofertas, dos dízimos, é uma extensão, uma continuação da nossa adoração. E eu queria que você acompanhasse comigo Provérbios capítulo 3, versículo 9, um versículo bem conhecido, onde a palavra de Deus diz assim: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Então isso não é somente uma dica, não é somente ali algo para te ajudar, não é alguém te dando um curso de coach, mas é o próprio Deus falando no nosso coração. Se eu e você agirmos da maneira correta, a Bíblia nos dá esse amparo das promessas serem cumpridas. E aqui o texto diz: os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso diz respeito à honra ao Senhor. O momento de você estar aqui, só o fato de você estar aqui, saindo da sua casa, poderia estar fazendo muitas coisas no domingo à noite, mas você está aqui, você já está honrando o Senhor. Mas existe também princípios estabelecidos pela própria palavra de Deus, onde diz: se você me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Se você fizer aquilo que eu ordeno, diz o Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Então, nesse entendimento, irmãos, nós já experimentamos coisas maravilhosas da parte de Deus, amém? Quem já experimentou coisas maravilhosas da parte de Deus? E Ele é infinito em dar. Nós entendemos que Deus, a sua, não só a misericórdia dura para sempre, mas tudo que Deus tem é infinito. E um Deus, como a Bíblia chama de galardoador, presenteador, tem algo especial para as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém? Você crê nisso? Então, nesse espírito de adoração, de gratidão, nós entendemos que o ato de ofertar, muito mais do que estabelecer uma ordem do próprio Deus, é um ato de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Nós somos gratos por aquilo no nosso passado, e somos gratos aos olhos da fé pelo nosso futuro, porque nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, amém? Você crê nisso? Então vamos, se você que trouxe sua oferta, segure na sua mão, eu vou orar, e depois, como a Bíblia também nos orienta, a palavra do nosso Deus nos orienta, nós vamos trazer com alegria no nosso coração, porque não adianta nada eu vir aqui depositar o que eu tenho, mas com o coração fechado. Não, Deus espera de nós alegria, mas não alegria estampada somente no nosso rosto, mas alegria no nosso coração, porque isso diz respeito a um espírito grato. Quem é grato é alegre, quem é grato é feliz, amém? Vamos fazer isso, feche seus olhos, curve sua cabeça. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu amor, Senhor, pelo Teu amor, no qual muitas vezes nós não correspondemos a Ele, nós deixamos passar, Senhor. Nós somos muitas vezes como Marta, trabalhamos, fazemos as nossas coisas e não desfrutamos daquilo de mais importante, que é a Sua presença. Mas nós queremos nesse momento entregar ao Senhor, honrar o Senhor, como diz o princípio da palavra, o significado de honrar. Nós queremos fazer distinção de quem Tu és para aquilo que todas as outras coisas são. Por isso, nesse momento, Senhor, nós entregamos ao Senhor aquilo que nós temos, nossas ofertas, nossas primícias, nossos dízimos, dizendo ao Senhor: Senhor, toma o controle. O Senhor já está tomando o controle, mas
tenha liberdade o tempo todo nas nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Sai do seu lugar com alegria e oferte ao Senhor. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, louvado é teu nome, Senhor. Nós consagramos a Ti toda oferta, todo dízimo, Senhor. Recebe em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Vamos passar para os nossos recados. Olá, somos Alcance Piraquara. Somos uma igreja em célula que se reúne nas casas para compartilhar da palavra e edificar uns aos outros. Se você não faz parte de uma célula, te convido a procurar um dos nossos voluntários e se informar. Seja bem-vindo ao nosso culto e fique atento aos nossos avisos. E a partir do mês de julho, teremos uma mudança na nossa programação semanal. Os nossos cultos tradicionais de quintas-feira, teremos apenas a Jornada Masculina e Mulheres em Transformação. Fique atento aos nossos informativos através das nossas redes sociais. E também no mês de julho, teremos os nossos 2 cultos de celebração fixos, aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. Convido você a celebrar ao Senhor nesses 2 horários, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. E no dia 26 e no dia 27 de julho, eu faço convite especial para vocês, a nós celebrarmos os 15 anos da Alcance Piraquara. Será um momento muito precioso de louvor, de palavra abençoada para o seu coração. Então vamos juntos celebrar esse momento tão especial. Anota aí em sua agenda. No sábado, no dia 26 e no domingo, no dia 27, você tem um compromisso marcado a nós celebrarmos juntos os 15 anos. Boa noite, igreja. Eu estou sem voz, vocês não. Vou tentar de novo. Boa noite, igreja. Amém. Queria conhecer quem nos visita hoje pela primeira vez. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas? Quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, que para nós é uma alegria poder ter você nos visitando na nossa casa. Queremos servi-los da melhor maneira possível. Os nossos volts vai estar passando por vocês. Tem uma ficha na frente de vocês. Eu gostaria que vocês pudessem estar preenchendo ela. E aí, ao final do culto, trocando com o pessoal da recepção ali, porque a gente quer entrar em contato com vocês, a gente quer conhecer um pouquinho mais vocês e que vocês possam se sentir à vontade na nossa casa. Amém? Queria só dar uma ênfase que nós, a partir de amanhã, entramos na semana de SDA, amém? E que na sexta-feira nós estaremos aqui na nossa igreja. A nossa igreja estará servindo o SDA. Então eu gostaria que você viesse com muita expectativa no seu coração daquilo que Deus tem e irá fazer, uma porção para nós. Mas também que você possa convidar o vizinho, a vizinha, o amigo, o tio, o pai, a mãe, para poder juntos estar nessa semana adorando e servindo ao Senhor da melhor forma possível. Amém? E só dando um parecer que no dia 27 do nosso culto de aniversário, nós só teremos o nosso culto às 18 horas. Então, o nosso culto pela manhã, apenas nesse dia, não irá ter. Mas convido você também, vem com toda a expectativa no seu coração para o dia 27 à noite, para nós entregarmos o nosso melhor ao Senhor. Amém? A minha voz está chegando aí?
as crianças já estão liberadas para o seu culto. O pastor falou em a gente dar tudo que tem e que a gente vai no estádio, mas não, eu não estava no estádio. Só para avisar. Só estava sendo mãe. Mas quem, assim como eu, hoje está com muita expectativa para o que Deus ainda continuará fazendo essa noite? Amém? A atmosfera pelo culto da manhã estava muito bênção, estava tremendo. Deus falou poderosamente aos nossos corações, e eu digo em nossos corações porque Ele começa ministrando as nossas vidas, e Ele começou ministrando a minha vida no culto de manhã, e eu creio que Ele vai continuar essa mesma unção agora no período da tarde. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Pai, nós colocamos, Senhor, esse tempo diante de Ti. Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que a Sua presença já se faz neste lugar, Pai. E nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, a começar por mim, Pai. Que nada que é meu, Senhor Jesus, ó Pai, venha ser dito, venha ser falado, ou venha ser expressado neste lugar. Mas, Senhor Jesus, ó Pai, que a Tua presença, que o Teu poder, a Tua palavra, a Tua graça, o Teu direcionamento para com as nossas vidas, Senhor Jesus, venha ser, Senhor, é o que nós damos vozes, venha ser, Senhor Jesus, ó Pai, é o que nós abrimos, não apenas os nossos ouvidos, mas os nossos corações, para ouvir e reter tudo aquilo que o Senhor tem. Nesse momento, Senhor Jesus, nós declaramos tudo aquilo que é contra o Senhor, tudo aquilo, Senhor Jesus, ó Pai, que queira roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus, que apenas a Sua presença tenha liberdade neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o improvável e o incontável. Muitas vezes, eu não sei se você, assim como eu, já passou por algum momento na sua vida onde você se sentiu paralisado, onde você se sentiu engessado por alguma dificuldade, por alguma adversidade, talvez um gigante que você olhou e falou assim, uau, é muito maior do que eu não vou dar conta. E você se viu paralisado. Uma vez, eu leio, né, normal, mas quando eu tenho que ler em público, eu vou dizer para vocês, para eu estar aqui na frente hoje, lendo o ministério, embora algumas pessoas achem que eu sou uma pessoa muito espontânea, uma pessoa muito, mas eu não sou tudo isso que aparenta ser. Eu também sou tímida, eu também, né, sou um pouco envergonhada. E quando na minha adolescência, a minha dificuldade não era o falar em público, mas o ler em público para mim era muito dificultoso. E na minha adolescência tinha aquela noção de você estar na escola, o professor fala, você lê um parágrafo, o vizinho lê outro parágrafo, e sempre tinha isso. E eu sempre ali pedindo para Deus, assim, Deus, que nunca chegue a minha hora, porque se chegar vai dar ruim, porque eu leio para mim. Mas na hora de ler para os outros, eu tenho uma dificuldade. E algumas vezes eu passava por isso, mas às vezes passava meio gaguejando, meio comendo as letras. De vez em quando eu faço isso aqui também. Mas era isso que eu tinha. Mas uma vez um professor foi passando de carteira em carteira, e quando chegou na minha vez, eu paralisei. Paralisei e não saiu nada. Então, naquele momento, exatamente naquele dia, a minha voz fechou, eu fiquei muda. Eu não consegui ler, ao ponto do professor pedir para eu me retirar da sala de aula, como se eu estivesse fazendo um deboche da cara dele, tipo, só não quero ler. Mas a voz não saía. E fui mandada para a pedagoga, né, aquela coisa arada toda, e ela falou para mim, por que você quis ler? Eu falei, eu não quis ler. Eu falei assim, não é que eu não quis ler, e não que eu não saiba ler, mas eu tenho dificuldade em ler em público, com outras pessoas, e hoje não saiu nada. E talvez pela maneira como ele enfatizou que eu teria que ler, que eu era obrigada a ler, e ele fez uma imposição para mim, aquilo então me paralisou de um jeito que eu perdia a voz mesmo. E quantos de nós, às vezes, passamos por isso? Às vezes, mediante talvez um medo, né, em nós mesmos, ou achar que a gente não é capaz de fazer, a gente perde uma oportunidade de um emprego muito bom,
Às vezes a gente perde uma faculdade, né, porque a gente não se sente capaz de atingir a nota daquela prova, ou a gente, às vezes, tem uma promoção no emprego, e às vezes a gente nem se imagina ali, fala, não vou nem me imaginar, porque quem sou eu para estar nesse lugar? Né? Quem sou eu, talvez, para subir de cargo, ou para ter essa promoção, né? Ou às vezes a gente está num emprego e a gente quer muito sair dali e falar, não, alcançar novos objetivos, mas a gente mesmo, pelos nossos medos, a gente se trava. Muitas vezes, pelos nossos próprios medos, a gente nem se coloca à prova. Ou muitas vezes nós estamos em nós mesmos e lá dentro arde uma vozinha que fala assim, não, você consegue. Não, você vai. Mas às vezes, ao redor, ao nosso redor, as pessoas olham para nós. E com o seu olhar, elas nos paralisam. Às vezes, com apenas um gesto, um levantar de sobrancelha, quando nós enfatizamos um sonho, ou um projeto, ou uma oportunidade, às vezes apenas com o olhar, a incapacitação da outra pessoa, a reprovação de uma outra pessoa, acaba nos atingindo ao ponto de nos paralisar. Ao ponto de fazer com que aquilo que nós estávamos tentando almejar, aquilo que nós estávamos começando a sonhar, comece a ser abortado dentro de nós, mesmo antes de começar. E às vezes a gente pensa assim, o que vem dos outros e que não nos conhece, não nos atinge porque eles realmente não conhecem quem somos. Ou não deveria conhecer. Então, não nos atinge. Se vir uma pessoa estranha da rua e falar alguma coisa sobre nós, a gente fala, não, isso não é sobre mim. Isso não sou eu. Ela não me conhece. Mas quando nós ouvimos de pessoas próximas a nós, pessoas que era para nos impulsionar, pessoas que era para nos falar assim, não, vai dar certo, você é capaz. E dessas pessoas saem palavras de que não vai dar certo. Dessas pessoas fazem assim, mas você não é capaz para isso. Mas você vai até onde? Você não consegue, você não tem capacidade, você não tem, às vezes, estudo, você não tem condições de assumir esse cargo. Ou, vai lá, começa, você vai ver que você não vai aguentar até o final. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ou quantas vezes nós estamos compartilhando com alguém algumas coisas, mas não é com a voz, mas é com o olhar ou uma expressão. A gente sai desapontado, chateado. Mas essa noite eu quero dizer para vocês que apesar de todas essas vozes quererem ecoar entre nós, nós temos que entender que tem pessoas que passaram por isso. E tem pessoas que eles conseguiram entender quem eles eram, além das outras vozes que falavam fora. E eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Samuel. Bem rapidinho. Eu tinha marcado meu. Aqui que está mais fácil. Primeira Samuel 17. Vinte e oito. Primeira Samuel 17, 28, ele vai dizer que Davi, nesse momento, o pai dele manda ele ir visitar os seus irmãos, levar mantimento. Eles estavam no processo de guerra contra os filisteus. E Davi, ele vai até lá, né, primeiro para saber, porque o pai dele estava preocupado com os irmãos. Então, ele vai lá para saber dos irmãos, levar um alimento, lógico. E quando ele chega no momento onde os filisteus desafiam, né, o povo de Israel. E ele fala assim, que venha apenas um de vocês lutar contra um dos nossos, que era Golias, que
tá tudo certo. A nós, se vocês ganharem, nós viramos escravo de vocês, ou ao contrário. E Davi, ouvindo tudo aquilo, ele fala, quem que é esse povo? Quero saber direito, né? E você vai estudar um pouquinho em casa depois, que ele vai para e perguntou, como que é esse negócio aí? Sabe, meio curiosão. Como que é esse negócio aí? O que está acontecendo? E as pessoas, além de dizer o que estava acontecendo, falam, quem vencer o Golias lá, o gigante, além de estar livre dos impostos, vai ganhar a filha do rei e ia sair, né? Não só apenas vitorioso do lugar, mas com algumas coisas. E a palavra de Deus diz que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouve-o conversando com os soldados, então ficou zangado e disse, o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. Em algumas palavras, em uma outra palavra, em uma outra versão, diz que maldade no seu coração, né, seu maldoso. E ali Davi veio com uma vontade de poder ajudar, com uma vontade de poder falar assim, não, eu vou ajudar também, eu vou fazer a minha parte, né? O que está acontecendo neste lugar? E o irmão dele, talvez, por senso de proteção, deveria ser, que nós que temos uns irmãos mais novos, né, a gente tem aquele senso de segurança, de querer proteger os nossos irmãos, a gente vai querer fazer o quê? Você está fazendo aqui, está meio perigoso, né? Aqui está meio quente o ambiente, vai para casa, fica lá, o pai, ou fica lá e se protege. Mas não foi nesse intuito, não foi nessa intenção que ele chega para Davi e ele fala assim, volta para casa que aqui não é o seu lugar. Não. O que você está fazendo aqui? Quem que ficou lá cuidando daquelas pouquinhas ovelhas que você tem lá? Eu conheço a maldade do seu coração. Então, além de Eliabe tentar tirar aquilo que Davi estava queimando no seu coração, ele ainda rotula Davi, né? Ele fala assim, eu conheço a maldade do seu coração, eu sei quem você é, a intenção de você estar aqui não é de querer ajudar, mas é querer de se achar. Quantos de vocês, assim como eu, já passamos por isso? De às vezes ser rotulado por pessoas. Às vezes nem é aquilo que você está pensando, não é a intenção do seu coração, não é quem nós somos. Mas as pessoas vêm e te dão um rótulo daquilo que você não é. E quantas vezes nós pegamos esse rótulo para nós? Quantas vezes nós pegamos essa falsa identidade e colocamos e achamos que realmente se você está dizendo que eu sou, eu sou. Se realmente você está achando que é isso mesmo que eu estou fazendo, talvez eu não tinha me deparado, que é essa minha atitude. Só que muitas vezes é mentira. Eliabe vai para Davi com essas falsas mentiras. Só que Davi, sabendo quem ele é, Davi entendendo que aquilo ali era a maldade do coração do irmão dele, que falava mais sobre o irmão dele e não sobre ele. Ele ignora o seu irmão. E ele vai até Saul. Talvez ele tenha pensado assim, o meu irmão me ignorou, mas Saul vai me entender. E a palavra de Deus diz em Samuel 28:33, mas Saul respondeu, você não sabe lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Uau, né? Você acha que você vai ajudar? Você acha que uma segunda pessoa vai te impulsionar e falar, não, vai dar certo, se você está aqui. É o único, gente, porque eu acho que tinha lá os filisteus que eram maiores, mas também no exército de Saul tinha homens que vieram de muitas batalhas. Não era a primeira batalha que Saul tinha enfrentado. Então, tinha muitos homens ali com experiências. E todos amedrontados. Todos recuaram. Mas Davi foi o único que falou, não, eu vou diante desse filisteu aí, eu vou contra esse gigante. Em vez das pessoas falarem, não, então vai. Digamos assim, você tem a minha bênção. Não.
Eles tentam o quê? Tirar isso de Davi. Quem é você? Um rapazinho. Quem é você? O que você tem de experiência? O que você tem contra esse filisteu? E Davi vai ainda para Saul, e ele ainda tem que falar para Saul, olha, eu posso não ter experiência com gente, com um animal racional. Isso eu falando, tá? Não está na Bíblia, vocês não vão achar isso lá. Mas eu já lutei contra um leão e contra um urso, que são animais irracionais. Ou seja, eu acho que eu teria mais medo de um leão e de um urso do que de um homem. Eu não sei vocês, né? Porque eu, se vir um pincher, a gente vai ter que lutar de frente a frente, que eu sou quase do tamanho dele. Então, ia dar uma guerrinha boa. Mas, com certeza, vocês iam me ver sair correndo, porque eu não tenho coragem de enfrentar. Então, Davi fala assim, eu posso não ter experiência com esses soldados aí, com essas armas, com esse tipo de coisa, mas eu tenho experiência com um animal, eu matei um urso, eu matei um leão, então eu não estou indo sem nenhuma experiência. E a palavra de Deus diz que Saul dá as armaduras para Davi, não dá muito certo, e fala, olha, com isso aí eu também não estou acostumado não, então eu vou com o que eu tenho. E a palavra de Deus diz que ele vai até o filisteu. Então, Davi, até chegar à guerra, ao confronto, ele teve 2 etapas. A etapa que ele teve que vencer as palavras do irmão dele. Ele teve a etapa que ele teve que vencer as palavras de Saul. O desencorajamento de Saul. Porque eu acho que o que o Saul fez foi o desencorajar. Falar, vamos continuar aqui. Só que Davi passou por tudo isso. E ele falou, não. Eu vou lá mostrar para esse filisteu que ele está indo contra o Deus de Israel. Mas a palavra de Deus diz, em Samuel 44, que o filisteu, né, Golias, ele fala assim, e o desafiou dizendo, vem que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Agora você pensa, você acabou passando por 2 desencorajamentos, aí chega o terceiro. E fala assim, vem que hoje eu vou dar a sua cabeça, eu vou dar a sua sentença, eu vou dar o seu corpo para que as aves comam. Pensa dentro do seu coração como não ia estar. Pensa no seu coração como não ia acontecer. Mas, diante de tudo isso, Davi, ele fala, não, eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você não por quem eu sou, mas por quem Deus é. E ele falou assim, eu imagino que Davi deve ter pensado assim, se fosse só eu não iria, porque olha o seu tamanho e olha o meu. Mas como eu estou indo contra você? Com o Senhor dos Exércitos. Eu sei que hoje quem vai dar de comer as aves do céu vai ser você. Vai ser com você. E quantas vezes nós temos que lutar com nós mesmos? Quantas vezes nós temos que lutar dentro de nós, com o nosso gigante começa aqui dentro. Porque Davi, ele teve que lutar com ele mesmo antes de ir para a batalha. Eu acho que dentro dele mesmo ele devia ter falado assim, não, você consegue. Você consegue. Você consegue. Porque você está indo com um Deus Todo-Poderoso. Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então, ele lutou contra ele mesmo. Ele falou, eu vou dar o meu melhor. E aí, quando ele ouve o que Eliabe fala, ele fala, não, eu vou, porque eu sei quem eu sou. Quando ele ouve o que Saul fala, ele fala, não, eu vou, porque eu sei quem eu sou. E quando ele ouve o filisteu falando, ele fala, eu vou, porque eu sei quem eu sou. Quantas vezes nós precisamos falar dentro de nós mesmos, ao levantar da cama, eu vou, porque eu sei quem eu sou. Eu vou, porque eu sei quem vai à nossa frente. Muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades, algumas aflições, não só lá fora. A gente passa interno. Essa geração, ela tem andado com síndrome de pânico, ela tem andado com depressão, ela tem andado com tantas coisas. E isso não é externo, é interno. Então, quantos de nós, às vezes, pela manhã, temos que lutar com nós mesmos,
para levantar da nossa cama? Quantas vezes, diante de adversidades, ou às vezes você está num lugar onde você não gostaria de estar, no lugar onde você sabe que você tem que enfrentar, e é um processo, e nós temos que passar por ele, e você tem que levantar pela manhã e falar assim, eu vou, porque eu sei quem eu sou. Eu vou, porque eu sei quem vai comigo. Quantas vezes a nossa identidade tem que ser firmada pela manhã antes da gente levantar da nossa cama. Quantas vezes a gente tem que tirar forças da onde não tem, para falar assim, eu vou vencer esse dia. Sabe, isso não é vergonhoso. Isso é processos que nós passamos. Mas quando nós conseguimos levantar e quando nós conseguimos entender que o que está dentro de nós é maior do que aquilo que está no mundo, que o que está dentro de nós é maior do que as nossas adversidades, do que está dentro de nós é maior do que aquilo que nós vamos enfrentar no nosso dia, é o que nos faz levantar. É o que nos faz vencer os dias maus. Porque a palavra de Deus diz que nós não teríamos só dias felizes, nós teríamos dias maus. Mas que nos dias maus, Ele estaria comigo e com você. Mesmo nas nossas adversidades, Ele estaria comigo e com você. E muitas vezes nós precisamos passar por isso. E eu vejo que Davi teve que passar por isso. Ele falou, não, eu vou. Eu vou porque eu sei quem eu sou. E aí ele passou, com isso eu acho que ele conseguiu o fôlego de passar pelas 3 outras etapas. Que foi o seu irmão, que foi Saul e que foi o próprio inimigo. Falando, ei, hoje eu vou te dar, você vai virar comida. E Davi falou, não, quem vai virar comida é você. E às vezes é isso que a gente tem que falar para as nossas adversidades, é isso que nós temos que falar para os nossos gigantes. Quem vai cair hoje é você. Você pode ser grande, mas você não é 2. Você pode ser grande, mas o meu Deus, Ele é o maior dos maiores, Ele é o vitorioso. E se você terminar de ler a palavra, você vai ver que Davi, ele foi um rei. Ele venceu Golias. E um tempo depois ele virou rei. Mas ele não virou rei só para ele. Porque naquele dia, quando ele venceu aquela batalha, ficou bem claro de que quem teria que servir os israelitas seria os filisteus, porque a palavra era certa, né? Que quem vencesse ia virar escravo um do outro. E todo mundo já estava contando que eram os israelitas que iriam ser escravos dos filisteus. Mas ali, naquele momento, ele não foi apenas o que libertou a si, mas ele foi o que libertou todo um reino. Todo um reino. Então, talvez aquela batalha que nós estamos tendo que vencer, talvez aquela batalha que nós estamos guerreando, não fala só sobre nós, fala sobre as pessoas ao nosso redor. E quando eu falo pessoas ao nosso redor, eu não falo apenas da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos nossos pais. Não, fala de toda uma geração. Às vezes a gente acorda pela manhã não entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ó vida, ó céus, ó azar, nasci, vou morrer. Nasci, vou viver e vou morrer. Com uma vida medíocre, uma vida básica. Mas não foi para isso que Deus me gerou, não foi para isso que Deus te gerou. Deus nos gerou para uma vida extraordinária. Sabe, Deus não nos gerou para o atacado. Deus nos gerou no individual. Até mesmo se você fosse gêmeo. Até mesmo se você tivesse dividido uma barriga com a sua irmã, dentro da barriga da sua mãe, cada um vem com uma direção. Cada um vem com um plano e com um propósito do Senhor. Às vezes a gente vê essa gestação, né, de 3 filhos, 4 filhos dentro da barriga, aquela barriga enorme. E aí você pensa, uau, né? Como que dá conta? Dá conta por quê? Porque Deus dá a direção, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, mas a pastora vive de um jeito, a Nath vive do outro. Lógico, eu não sou ela não sou eu. Deus criou ela por um propósito. Deus criou ela com um vozeirão, assim, que quando ela começa a cantar e adorar, eu falo, uau, o inferno chega assim, estremecer, falou, lá vem ela, sabe? É para isso que Deus nos direciona. É para isso que Deus nos coloca nessa terra com um propósito. Deus nos coloca para uma direção. E nós temos que entender isso. E Davi entendeu isso. E através dele, aquela nação, aquele reino mudou. E a palavra de Deus diz que Davi, ele venceu muitas batalhas. Ele teve um reino próspero, mas ele teve um coração quebrantado diante do Senhor.
Ele teve um coração disposto àquilo que Deus tinha para ele. Sabe, então essa noite eu quero te encorajar a entender que sim, cada um é feito com um propósito, mas que nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos que vencer o interno e o externo. Nós temos que vencer aquilo que grita às vezes dentro de nós. E nós temos que vencer aquelas pessoas que gritam lá fora também, assim como Davi fez. E hoje eu quero falar também um pouquinho sobre ser incontável. Pastor, o que é isso? É meio estranho, né? Você querer falar que eu sou incontável. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava falando a uma multidão, ele se deparou, os discípulos se deparou no meio da tarde, quase virando a noite, que realmente tinha uma multidão e que eles tinham passado horas ouvindo Jesus e que eles estavam no meio de um lugar onde não tinha alimento. E o que os discípulos vão para Jesus, eles falam: Jesus, dispensa o povo aí, porque é muita gente, não vai ter comida para todo mundo, então a gente precisa dispensar o povo. E o Senhor precisa dispensar o povo porque não vai ter comida para todo mundo. E diz que nesse meio vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos e entrega. A palavra de Deus diz em João 6,10, um versículo após isso, que aquele 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens. Uau, 5.000 homens. Grande milagre, né? Mas a palavra de Deus não diz 5.000 homens e um menino. A palavra não diz 5.000 homens e não sei quantas mulheres e quantas crianças, porque naquela época não se contava mulheres e crianças, apenas homens. Agora pensa comigo. Eu sou um incontável. Eu não vou entrar dentro do processo de contagem ali. Eu tenho apenas esse bocado, que se ia estar longe, talvez ele ia comer um peixinho e meio ali, ia sair, andar mais alguns quilômetros e comer mais um pouco. Ele com um coração todo generoso e todo humilde, ele entrega aquilo que ele tinha. E a palavra de Deus diz que dali foi alimentado 5.000 homens. Contado, né? Com certeza as mulheres e as crianças também se alimentaram disso. Mas você não vai ver na Bíblia 5.000 homens e um menino. Porque ele não era contado. Mas você vai ouvir na Bíblia que um menino deu aquilo que ele tinha. Um menino com um coração generoso. Talvez ele nem sabia que apenas aquele bocado ia alimentar toda uma multidão. Mas o que ele sabia, que é que o coração dele não podia comer aquilo sozinho. O coração dele sabia que ele não poderia apenas saciar a fome dele, se sentir saciado. E toda aquela multidão ia ficar com fome. Talvez ele pensou assim, se eu dividir com 1 ou com 2 aqui, já seremos 3, sem passar fome. Mas ele não sabia que o pouco que ele tinha foi o que gerou com que aquela multidão comesse tudo aquilo. Que aquela multidão fosse saciada a fome dele. E ele também não contava que através da atitude dele, de entregar aquele pouco que ele tinha, eu e você, essa noite, estaríamos falando sobre a atitude dele. Sobre que eu e você, essa noite, estamos sendo, sim, saciados por uma fome espiritual, sendo impulsionados pela atitude dele. Porque a atitude dele hoje leva eu a você a parar e pensar e falar: aquilo que eu tenho na mão pode ser pouco, mas pode saciar e pode ajudar as pessoas à minha volta. Aquilo que nós temos hoje na nossa mão não vai saciar só o que está dentro da nossa casa. Aquilo que nós temos nas nossas mãos hoje não vai saciar apenas o meu vizinho, mas ele pode saciar muito mais, ele pode saciar uma geração inteira. Assim como esse menino fez. Ele saciou todo aquele povo.
E hoje a atitude dele veio me impulsionar. Eu não sei você, mas quando eu parei para pensar nisso, nessa atitude dele, eu falei, uau, um incontável. Ainda o Leandro estava no quarto, enquanto eu estava preparando a palavra. Aí eu fui e falei, amor, incontável dele. Que é isso? Eu falei, não, o menino não é contado, então é um incontável. Aí ele, verdade, faz sentido. Falei, lógico que faz. Um incontável, porque um improvável, isso a gente acha que viu até em filme, não sei, deve ter algum filme com esse tema. Mas um improvável, um incontável, isso eu não tinha visto ainda. Falei, uau. Falei, é um incontável. Mesmo ele sendo um incontável, ele falou, eu te entrego o que eu tenho. Eu te entrego aquele pouquinho que eu tenho. O que o Senhor vai fazer com isso, eu não sei. Sabe? Hoje você pode olhar dentro do teu coração e pode falar assim, Deus, eu tenho um pouquinho aqui. O que o Senhor vai fazer com isso, eu não sei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela viúva vai para o profeta e fala, eu tenho um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E ela não sabia que ao matar a fome do profeta, ao colocar aquele pouquinho de comida, ela ia ser saciada por todo aquele tempo, onde se fez seca, onde fez deserto. Que a fome dela não era apenas para aquele momento, aquele bocadinho dela ia alimentar ela por todo um tempo. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram muitas pessoas. E às vezes a gente olha para nós, dentro de nós, e fala assim, Deus, mas eu não tenho nada. Deus, eu não consigo nada. Eu tenho só um pouquinho. Então essa noite eu e você podemos parar e analisar e falar, Deus, não vão me paralisar, não vão me engessar os meus medos e os meus anseios, as palavras que eu ouço. E eu não vou olhar para aquilo que eu tenho nas minhas mãos e achar que é pouco. Porque o Senhor pode fazer muitas coisas. O Senhor pode saciar não só apenas a minha fome. O Senhor pode não apenas me alimentar, mas o Senhor pode alimentar toda uma geração. Toda uma geração. A gente mora num condomínio e atrás da nossa casa é para ter uma casa. E eu levanto pela manhã e às vezes eu estendo roupa. Ali atrás na minha lavanderia tem um espaço. Gente, tem alguém que escuta louvor o dia inteiro. O dia inteiro. E é um louvor assim que eu não ouço pessoas cantarem, mas eu ouço o rádio ou o que ela coloca para tocar lá. E às vezes eu estou estendendo roupa e aqueles louvores tocam no meu coração. E eu acredito que a pessoa nem saiba, porque eu não sei quem é ela não sabe quem sou eu não sei de onde vem, mas eu sei que é nos fundos da minha casa. E aí vem às vezes uma adoração, às vezes vem um louvor mais de celebração, e às vezes eu nem estou pensando em nada. Eu estou lá, só estendendo roupa, sabe? Aquela vida nossa do dia a dia. E quando eu ouço aquilo, eu começo a adorar o Senhor, e eu chego dentro de casa, e às vezes está corrido, eu já coloco um som para tocar, eu falo, uau, eu nem tinha me detido até um tempo de adoração e ter ligado um rádio para eu ir estender a roupa. Mas ouvir a adoração da vizinha me faz querer adorar também. Então, às vezes, é só isso. É só de você ligar um rádio na sua casa, o seu vizinho vai estar ouvindo. Ele vai estar sendo ministrado. Às vezes, de você orar, mas eu não sei orar. Deus recebe as nossas orações. E esse pouquinho que nós temos hoje vai se transformar numa coisa tão grande, numa coisa tão elevada. Então não se deixe paralisar por vozes. Que a voz do Senhor seja apenas ela que ecoe dentro de mim e de você. Que a voz do Senhor seja a única que nos dê impulsionamento todos os dias. Que todas as outras vozes mentirosas, todas as outras vozes que tiram a nossa identidade de quem realmente somos em Deus, que elas possam se calarem, mas que a voz do Senhor, que traz a identidade verdadeira, a identidade dos céus, é aquela que nos mantenha de pé. E talvez essa noite você pode olhar para mim e você pode falar assim, tá bom, Davi era novinho,
Então, Davi podia fazer o que ele faz. Ou a senhora está falando de um menino que tinha toda uma vida pela frente, então realmente ele doou aquilo que ele tinha. Mas eu hoje já não tenho mais força. Eu hoje já não tenho mais expectativa. Eu hoje talvez já não tenho mais idade. Eu hoje talvez eu não tenho mais esperança daquilo que eu poderia ter feito. Mas eu gostaria que você abrisse em Jó 14. A partir do verso 7. Ele vai dizer assim: para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Para uma árvore há esperança. Se for cortado, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Então, se hoje você chegou aqui se sentindo morto espiritualmente, talvez você chegou hoje já cortado e falado, não adianta, não dá mais para mim, não há mais esperança. Que essa palavra hoje seja um renovo para a sua vida, que por mais que pareça que nós estamos mortos, se nós estivermos com o cheiro das águas, nós teremos como brotar, nós floresceremos, nós daremos frutos. Nós precisamos entender que diante de uns ossos secos, voltou a ter vida. Diante de ossos secos, não apenas eles se ligaram, não apenas nasceram nervos, não apenas nasceram carne, mas o sopro do Espírito fez com que eles fizessem vida, que eles tivessem vida. Mesmo que a árvore esteja cortada, mesmo que a árvore pareça que ela não tem mais vida, que ela esteja oca, se nós estivermos do lado do cheiro das águas e é o Espírito Santo e é Deus, nós sim podemos voltar a dar frutos, nós podemos sim voltar a viver. Pela manhã, eu estava conversando, esse mês nós comemoramos 15 anos de Alcance Piraquara. É uau! É legal quando nós falamos isso, né? É legal quando nós falamos assim, nós passamos por muitas coisas e hoje nós temos essa igreja tão linda, que está debutando. Né? Às vezes o Leandro sobe aqui e fala, nossa, nós estamos na adolescência. Não, é debutando. Né? Para nós mulheres é tão lindo, falando, nós estamos passando da época da adolescência e se tornando jovens. Mas nós tivemos alguns desafios, algumas coisas. E às vezes nós falamos aqui, e é uma verdade, não deixa de ser, que essa igreja nasceu de uma célula. Mas os bastidores, às vezes a gente não fala aqui em cima. Não porque a gente queira esconder, mas porque às vezes não precisa ser dito. As nossas batalhas não precisam ser faladas. Mas, quando foi, tinha uma célula aqui em Piraquara. E não eram os meus pais os líderes. E essa célula não tinha muito tempo, mas ela estava já sendo encaminhada. E esses líderes chegaram até os pastores e eles falaram assim, ou fecha, ou coloca outro. Porque a partir de agora nós não vamos mais. Porque Piraquara, eles não tinham expectativa para uma célula em Piraquara. Eles não tinham expectativa que a célula em Piraquara ia se tornar uma célula grande ou uma célula promissora. Então eles falaram, ou fecha, ou coloca outras pessoas. Porque nós não vamos mais. Nós estamos entregando Piraquara. E os meus pais já tinham uma célula na casa deles.
Meus pais já tinham bastante coisas que eles faziam, porque naquela época a igreja tinha muita demanda e a gente estava em tudo, em todas as coisas. Eu não, porque nessa época eu já não estava na igreja. Mas os meus pais tinham muita demanda, então eu quase não vi os meus pais, porque eles ainda trabalhavam. E aí, quando eles vieram, eles falaram, então, estou indo para Piracora. Eu falei, você está indo para Piracora fazer o quê, criatura? Aí eles olharam para ele e falaram, não, porque a gente está com uma célula lá. Eu falei, mas você já não tem uma célula na sua casa? Você não faz isso, já não faz isso, aquilo. E daí a gente começa, né, contabilizar, você tem tudo isso, você não vai ter mais vida, você não vai mais viver. Aí ele falou, não. E aí ele acabou abrindo isso para nós, que eles assumiram a célula, porque os antigos líderes não queriam mais. Eu não estou aqui expondo ninguém, porque eu acho que as pessoas vão e dão aquilo que elas têm. Só que, infelizmente, essas pessoas olharam no natural. Eles não conseguiram olhar no sobrenatural. Eles não conseguiram olhar, e eu não digo que o sobrenatural deles talvez poderia ser para uma igreja. Para isso que nós vivemos hoje. Talvez o natural deles e a fé deles foi tão pequena que eles falaram, essa célula não vai prosperar, essa célula não vai para frente. E eles entregaram. Só que o que Deus tinha para Piraquara não era apenas uma célula. O que Deus tinha para Piraquara é isso que nós estamos vivendo e o que nós ainda iremos viver. Então, os meus pais, quando eles assumiram isso, eles falaram assim, não, vamos lá, vamos assumir essa célula. Ele ainda falou assim, a gente não pode deixar essas pessoas, porque quem conhece meus pais sabe que eles gostam, né, de vida, de estar ali, e eles não medem esforços para que isso aconteça. E eles vieram para cá, e hoje nós estamos aqui. Hoje nós somos frutos de uma célula, onde pessoas falaram que não ia dar nada. Onde pessoas quiseram abortar. Que pessoas não tiveram o encorajamento de se manter diante as dificuldades, diante as adversidades. Então, se hoje eu e você estamos aqui, foi porque uma pessoa, um casal, olhou e falou, não, aonde você acha que não pode mais brotar água, eu digo que dá para botar. Onde você diz que está morto, onde você diz que já é um tronco tirado, cortado, ao cheiro das águas brotará. E ao cheiro das águas, essa igreja, ela brotou, ela dá frutos. Assim como essa imagem, mesmo cortada, olha que fruto bonito. Olha que ramos bonito. Sabe, isso que eu quero que eu e você saíamos daqui hoje pensando que se você diz que está morto, que você não tem mais nada para dar, nós sim temos muito em Deus, porque é o cheiro das águas. Aquilo que flui dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos convence de tudo aquilo que nós precisamos mudar, que tudo aquilo que precisamos ser moldados, de quem nós somos, que a identidade deles é gerada todas as manhãs sobre as nossas vidas. Essas são as verdades que nós precisamos ouvir. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você entendesse que às vezes a gente acha que a gente não vai para frente porque nós não somos capazes. Ou às vezes a gente acha que nós não vamos para frente porque as pessoas não nos acham capazes. Porque as pessoas, elas não nos validam. Eu não preciso da validação de pessoas. Eu preciso da validação de Deus. É Ele que me valida todos os dias. É Ele que me impulsiona todos os dias. João 15:5, ele vai dizer assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai será revelada quando vocês produzirem muitos frutos. E assim se tornarão meus discípulos. Que essa noite
nós possamos estar conectados a essa videira. Que essa noite, ao cheiro das águas, você e eu possa ser fortalecido. Que essa noite, todas as outras vozes, que não são as vozes do Senhor, que essa noite todas as mentiras que tentaram falar contra você, elas sejam caídas por terra. Mas que apenas a voz do Senhor, que apenas a voz do Espírito Santo possa ser o que ecoe dentro de mim e de você. Que apenas as vozes do Espírito Santo possa ser o que derrube todas as mentiras de Satanás contra a minha vida e a sua vida. Sabe por que você foi criado? Para um propósito do extraordinário. Você não foi criado para nascer, crescer e morrer e que um ciclo se termine. Você foi criado por um propósito. Eu fui criada para um propósito. E deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você que está aqui hoje, você não saiba porque você foi criado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quem sabe para que você foi criado? Os céus. Ele sabe para que você foi criado, para que você foi determinado. Mas o inferno também sabe. E ele, sabendo de quem você é e da potência que você tem, ele vai querer gritar, ele vai querer ecoar que você não é capaz. Ele vai querer gritar, ele vai querer ecoar e ele vai querer te diminuir. Mas hoje ele se cala diante do Senhor Todo-Poderoso. Todas as mentiras, todas as falsas identidades, hoje elas se calam diante de uma voz que ecoa do Espírito Santo e que ele grita e que ele te impulsiona. Sim, você foi criado para uma vida extraordinária. Sim, você foi criado para um propósito, para uma geração. Para uma geração de adoradores, para uma geração de vitoriosos, para uma geração que adora ao Senhor, para uma geração que levanta um aleluia em meio às dificuldades, para uma geração que levanta um aleluia, uma adoração mediante as dificuldades, porque sabe quem é em Deus, porque sabe que um Deus todo-poderoso foi o que nos teceu no peito das nossas mães, foi o que nos gerou, que nos impulsionou, fez com que 9 meses fosse uma gestação e que você viesse a essa vida, que você viesse a essa terra com uma direção, com um lugar. Ei, às vezes você pode se sentir um peixinho fora d'água. Às vezes você está aí e você fala assim: pra que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu vim? Mas sabe o que Deus diz hoje para você? Você veio porque eu sonhei com você. Você veio porque eu tenho um propósito através da sua vida. Você veio porque você é uma ferramenta minha nessa geração. Você é um filho, você é uma filha, com uma direção e um caminho e uma vida extraordinária. Não fique com uma vida rasa. Não fique com um pensamento pequeno diante de pensamentos tão grandes e tão maiores que Deus tem sobre a sua vida. Eu não vou chamar 2 vezes, eu vou chamar apenas uma vez. Você que quer viver uma vida extraordinária, você que quer ter aquilo que Deus sonhou para você, aquele que quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida, eu gostaria que você viesse bem rapidinho aqui na frente. Eu quero orar com você. Eu quero hoje, junto com o presbitério, colocar a mão sobre você e profetizar que a sua vida não será mais a mesma, que você não sairá daqui da mesma maneira que você entrou, que uma chave hoje vai ser virada. Não é apenas mais um culto,
Não é apenas mais um momento para você vir aqui na frente, não. É um tempo de Deus olhar para você e te colocar a identidade dele. É o dia de você olhar e você falar assim: ei, inferno, se você falava contra mim, se você tinha mentira sobre mim, hoje eu vou te calar. Hoje eu vou te calar. Hoje eu vou olhar para você e eu vou falar: eu ouço a voz do meu Pai. Eu ouço a voz do meu Espírito Santo. Eu ouço a voz daquele que me criou, aquele que me gerou, aquele que me impulsionou, aquele hoje que diz assim: eu viverei os pensamentos, eu viverei os propósitos, eu viverei uma vida alegre, uma vida feliz. Sabe, ao levantar da cama, eu celebrarei ao meu Deus. Ao levantar da minha cama, eu adorarei ao meu Deus, porque a misericórdia dele, a bondade dele se renova todas as manhãs. Porque ao levantar, você vai ter um coração de gratidão. Você vai ter um coração voltado a esse Deus Todo-Poderoso. Nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Diga, não vai de forma nenhuma, porque eu não estou sozinho, porque eu não estou sozinho. Nessa guerra está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, das terras faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Que trazem chuva de bênçãos, ouça a voz
vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Declare isso. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Nele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus vai na frente, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Jesus, pela sua palavra. Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui essa noite, que a partir de hoje nós olharemos para o nosso futuro com um olhar de esperança, que nós olharemos para o nosso futuro, Senhor Jesus, com expectativa no nosso coração, porque nós saberemos que o nosso futuro nos revela e nos aguarda uma vida extraordinária daquilo que o Senhor tem sobre nós. Senhor, eu profetizo, Senhor Jesus, sobre cada um aqui o amanhecer do Senhor. Eu profetizo, Senhor Jesus, ó Pai, sobre cada um aqui, Senhor Jesus, que a esperança seja, Senhor Jesus, ser renovada todas as manhãs sobre as nossas vidas. Que o nosso espírito, Senhor Jesus, ó Pai, seja cheio da sua alegria, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e que nós possamos ser conduzidos todos os dias por essa alegria, e que essa alegria não fique, Senhor Jesus, apenas em mim, mas que ela possa ser contagiada pelas pessoas ao nosso redor. Senhor Jesus, que nós possamos expressar a sua alegria, que nós possamos expressar o seu sorriso, que nós possamos expressar o seu amor na fila do caixa, no ponto de ônibus, que nós possamos expressar, Senhor Jesus, o seu amor por onde nós estivermos. Senhor Jesus, que o nosso caminhar seja uma vida alegre, que o nosso caminhar seja um caminho, Senhor Jesus, direcionados do Senhor, que o nosso caminhar, o nosso andar, o nosso viver, tudo isso, Senhor Jesus, ó Pai, seja para a honra e glória do seu santo nome. Senhor Jesus, que a nossa vida a partir de hoje não vai ser uma vida, Senhor Jesus, mediana, ela não vai ser uma vida medíocre, mas ela vai ser uma vida no extraordinário de Deus, no seu extraordinário. Pai, que nos dias normais nós possamos ser mimados, que nos dias normais nós possamos ver a sua mão em cada detalhe, que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai, ver suas mãos nos dias frios, nos dias de chuva, nos dias de sol, nos dias de brilho. Ai, Espírito Santo, nos dias nublados, que todos eles nós possamos olhar com os seus olhos, que nós possamos, Senhor Jesus, enfatizar que o seu amor está diante de tudo. E que quando nós entendemos que a bondade e o amor do Senhor é tão grande sobre nós, isso vai gerar no meu e no seu coração um coração de verdadeiros adoradores. Sabe, quando nós vamos para Deus e falamos: Deus, a sua bondade sobre mim, ela é tão grande que ela me constrange ao ponto de eu não conseguir ficar quieta, de viver um dia sem te adorar,
um dia sem te conhecer, um dia sem levantar um aleluia. O Ronaldo cantou, o louvor cantou uma canção onde fala: é tão pouco quando nós levantamos um aleluia. Senhor, é tão pouco para um rei, mas sabe, esse pouquinho é o que ele espera, esse pouquinho é o que ele deseja, esse pouquinho, como aquela viúva deu só o seu pouquinho, como aquele menino que deu só aquele pouquinho e foi transformado de uma maneira tão extraordinária, que gerou e saciou a fome de muitos, que saciou e tirou a fome dela e da sua família por quanto tempo? Sabe, se às vezes você pode olhar assim, você pode falar: pastora, mas eu não tenho nem esse pouquinho. Deixa eu falar para você, hoje você sai daqui assim como eu, entendendo que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela pode fazer muitas coisas. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer: ei, monte, mova-se para lá, mova-se para cá. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e você colocar ela em prática, se você colocar aí, você regar ela com a sua oração, com a sua adoração, às vezes você pode olhar e você pode falar assim: pastora, eu não tenho nem voz para pedir. Sabe essa sua lágrima, que às vezes é só isso que a gente sabe fazer? A gente não tem voz, a gente não tem palavras para expressar, mas aquela lágrima que você está escorrendo, é ela que vai regar a sua fé, é ela que vai regar a sua direção, é ela que vai regar o seu futuro, é nela que o Senhor está vendo. Então chore para Deus, chore em Deus, porque isso vai fazer com que a sua direção, com a sua vida, se torne uma vida extraordinária do Senhor. Essa igreja é a vida de oração, essa igreja é fruto de pessoas que disseram sim. Essa igreja, ela tem gerado salvação, essa igreja, ela tem gerado libertação, essa igreja, ela tem gerado vidas e famílias, transformações em todas as áreas. E sabe, eu e você fazemos parte disso. Eu e você fazemos parte disso. E mais pessoas virão, mais história nós contaremos, mais milagres nós profetizaremos. Nós poderemos falar: eu faço parte dessa igreja, eu faço parte de um improvável, eu faço parte de uma situação que talvez poderia estar morta, mas não, hoje tem vida e tem brotado e tem dado frutos. Eu e você somos frutos dessa igreja e dessa geração. E nós, através do Senhor, nós nos tornaremos ferramentas. Não, nós já somos ferramentas na mão do Senhor. E eu e você, através de hoje, sairemos daqui de uma outra forma. Nós sairemos daqui entendendo quem somos. Nós sairemos daqui entendendo a nossa identidade. E que sim, nós podemos nos alegrar nos dias maus. Que sim, em Deus nós temos uma vida de extraordinária. Então sim, os nossos sonhos no Senhor vão ser revelados. Que as nossas vitórias vão ser contadas e cantadas diante do Senhor. Davi, ele cantava, ele dançava na presença do Senhor. E eu não ia falar, e o culto já estava encerrado, mas eu sabe de todas as coisas. Às vezes aquilo que você viveu não foi fácil. A vida que você levou até agora, ela não foi fácil. Mas sabe o que ela é? Elas são verdades daquilo que você está se tornando, para você contar e adorar ao Senhor. Ainda mais, o seu testemunho, talvez você olhe e fale: é pequeno. Mas vai, a partir do momento que você tiver coragem de abrir o bocão que Deus te deu e falar as vitórias e as transformações que Deus fez em você e através de você, mesmo sem saber, você vai estar gerando no coração das pessoas ao seu redor expectativa e esperança de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-poderoso. Esses dias eu estava conversando com a Gé, e a Gé estava falando umas coisas. Eu falei: capaz, Cunha. Ela falou para mim: encontrei uma mulher, já faz um tempinho, encontrei uma pessoa no ônibus falando que estava indo para Piraquara. E aí ela falou assim: o quê?
A Daiane virou pastora? Não, então se tem jeito para a Daiane, então tem jeito para mim. Se Deus deu jeito em mim, gente, Deus tem jeito para você também, sabe? Então assim, às vezes a gente se acha que a gente não é nada. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele entrou com a arca, ele entrou, pulava e dançava na presença do Senhor. Por quê? Porque ele sabia de onde ele era. Ele sabia das pequenas ovelhas, da onde Deus o tirou e aonde Deus o colocou. Então que nós possamos sair daqui hoje adorando e celebrando ao Senhor, sabendo de aonde Ele nos tirou e aonde Ele tem nos colocado, porque é um processo. Amém? Amém, aleluia. Quem foi abençoado, dê glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, como família, como igreja. Obrigado, Jesus, porque a mão do Senhor está sobre nós. Pai, abençoa cada um aqui, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Que essa semente possa frutificar, Senhor, em cada coração aqui. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde e te proteja, em nome de Jesus.